A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Eu sou Carolina Monte e este é o segundo episódio do nosso especial sobre memórias. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, vamos conhecer um pouco sobre os aspectos neurológicos e sociais das memórias. O programa de hoje é sobre crônicas de memórias. Para comentar as nossas matérias, nós convidamos o Rafael Conkle, jornalista e professor de filosofia. Para retomar o programa passado, você vai ouvir agora as crônicas de Lohane Moreira e Maria Carolina Milaré. Mais um dia vou tomar um cafezinho na casa do meu avô. Esse ritual se repete há quase 10 anos, quando ele voltou do Japão. Eu, que nem gosto de café, faço questão de ir até lá para roubar do tempo o que o tempo me roubou. Vivi 10 anos sem meu avô, 10 anos com meu avô. Parece justo, porque são valores iguais, mas só de pensar que poderia ter tido mais, um pouco mais, me descontento com a vida. Na tentativa de me satisfazer com a realidade que me foi entregue, busco na memória tudo que já vivi com ele. Viajo tão longe no passado que faço uma mistura entre lembranças reais com criações fantasiosas minhas. Fico triste por não lembrar de tudo. Sim, eu sei, lembrar de tudo é sofrimento e esquecer é uma graça divina. Afinal, a gente só lembra o essencial porque podemos esquecer o que já não é essencial. Até agradeço a Deus, a sinapse, aos neurônios, sei lá. Mas também sei que esquecer do essencial é uma tragédia que meu avô vive. Não esperava que ele lembrasse de todos os detalhes dos últimos 10 anos, mas não queria que ele esquecesse meu nome ou quem eu sou. Respirando fundo. 1, 2, 3. Meu avô tem Alzheimer, uma doença onde as conexões das células cerebrais se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Meu avô perdeu de vista as lembranças que constroem quem ele é. Ele, sem saber o que é, só me permite amar o que eu me lembro do que ele já foi um dia. Mas as coisas são como são. Não dá para tentar mudar algo concreto que está ali na minha frente. Toca a campainha. Espero que ele se lembre. Estamos nós dois atravessando a ponte, o dia está claro, tranquilo. De repente a gente olha pro lado, um vulto. Do nada o céu está muito escuro, pessoas correndo, gritando. Aquilo é um disco voador? Pera, o que rolou? Parece que tinha alguma coisa a ver com alienígenas. Não lembro direito. O tempo do despertador tocar foi o suficiente para me fazer esquecer o que eu estava sonhando. A memória é uma coisa estranha. Tem vezes que eu preciso guardar um número de telefone por poucos segundos, só para fazer uma ligação rápida, e preciso pedir para alguém perto de mim guardar metade dos números, só para conseguir digitar tudo. Por outro lado, um dia desses fui na farmácia, e a atendente me perguntou se o meu CPF era cadastrado na loja, e eu disse que sim. Bom, na verdade era o da minha mãe, mas enfim, de tantas vezes que eu já ouvi ela falar aqueles números, eu consegui repetir o documento dela com a maior facilidade e recebi lá os descontos que eu tinha direito. Como eu consegui lembrar disso? Porque às vezes eu saio para algum lugar com os meus amigos, me apresento a alguma pessoa nova e passa meia hora e eu já não lembro mais o nome. Qual o sentido? Curiosa, fui pesquisar um pouco, porque existem coisas tão fáceis que nossa cabeça não guarda por 5 minutos e outras muito mais complexas aparentemente, que levamos conosco para o resto da vida. E não é tão simples assim mesmo. Até o momento, nem a ciência consegue explicar realmente como nossa memória funciona. Mas uma das teorias científicas mais aceitas
diz que a nossa capacidade de armazenar informações vem dos neurônios, a forma que eles estão organizados e como eles se ligam uns aos outros. Os neurônios possuem ramificações que os permitem se comunicar com os outros neurônios, e no ponto de encontro dessas ramificações é transmitido o impulso nervoso. Isso se chama sinapse, e a sinapse ocorre sempre que absorvemos qualquer estímulo externo por meio dos nossos sentidos. Quanto mais sinapses, mais informações entram na nossa cabeça. E depois que elas são produzidas, podemos classificá-las em 3 categorias. Primeiro, as memórias de trabalho. Essas memórias duram pouquíssimo tempo, só até a execução de uma tarefa, como, por exemplo, discar o número de alguém. As sinapses envolvidas na criação dessas informações não deixam rastros bioquímicos ou estruturais, são coisas mais momentâneas e desaparecem em questões de minutos ou até segundos. Depois, existem as memórias de curto prazo. Essas memórias podem ficar guardadas por algumas horas ou dias. As conexões entre os neurônios, nesse caso, deixam alguns registros físicos, que permanecem pelo tempo que as informações são necessárias. Mas, caso elas não sejam usadas, elas vão desaparecendo e somem do nosso cérebro. Por último, temos as memórias de longa duração, que inicialmente eram memórias de curta duração, mas que por algum motivo receberam processos neuroquímicos mais intensos que fortaleceram as conexões entre os neurônios, de forma que eles deixaram rastros, digamos, na nossa cabeça por muito mais tempo. E o que leva isso a ocorrer é desconhecido. Pode ser um episódio de trauma, a emoção que foi gerada no momento, a atenção que você deu para aquilo, seu nível de alerta, ou só alguma informação que você precisou repetir tantas vezes que fez seu cérebro entender que aquilo era importante de ser guardado. É confuso, eu sei, e a memória humana tem muitos mistérios ainda. Mas, sabendo um pouco sobre tudo isso, eu fico refletindo algumas coisas. Sabe aquele momento que você tá andando na rua, se distraindo em alguma livraria ou cafeteria e você sente um perfume que na hora te lembra exatamente uma pessoa que você conheceu? É bizarro, parece que aquele cheiro veio do nada. E eu fico me perguntando, que emoção será fez meu cérebro achar que o cheiro dessa pessoa deveria ser lembrado por tanto tempo? Amor ou repulsa? E agora a gente queria convidar também a nossa repórter Maria Carolina para falar um pouco sobre as crônicas que a gente acabou de ouvir e também sobre como a memória ajuda, né, a gente a construir o nosso eu desde o começo da vida, como a gente estava falando com o Rafael. Bem-vinda, Maria. Oi, Laura, Carol, Rafael, obrigada. Falando sobre memória, eu acho muito importante que a Lohane tenha levantado o tema sobre o Alzheimer, porque é importante falarmos dos impactos da falta de memória na vida das pessoas que têm a doença, de quem está ao redor dela, lidando com isso, mas também para a gente ressaltar a importância das lembranças, que foi o que a Lohane fez. Porque, como você comentou e como já foi discutido várias vezes aqui hoje, a memória está intrinsecamente ligada a quem nós somos, seja na hora de dobrar uma camiseta, que você repete os movimentos ensinados por sua mãe quando você era apenas uma criança, ou no momento que você decide votar num candidato X para a presidência, porque você tem vivo ali na memória aquele acontecimento histórico que marcou gerações do seu país. Ou então, quando sua última rejeição tem o gosto amargo da primeira. Enfim, são marcas, os traumas, as alegrias que te fazem pensar, agir e ser como você é. Encontrar, manipular, se deixar modificar é sempre uma possibilidade, óbvio, mas isso só acontece porque você se permite pensar sobre suas lembranças, sem esquecer ou esconder cada uma delas. Muito interessante debater sobre um assunto tão abstrato e, ao mesmo tempo, tão presente, né, em tudo que nós somos e que nós seremos e que nós fomos. É realmente muito interessante, Laura. E eu acho bacana que nós podemos conversar sobre as várias maneiras de se discutir memória. Deixa eu fazer uma perguntinha para Maria Carolina. Você prefere que eu te chame de Maria Carolina, Maria Carol? Pode ser só Maria. Pode ser só Maria. O que você gostaria de lembrar? Que a gente estava falando sobre a dificuldade de se lembrar, né, quando isso é causado por algum tipo de enfermidade, né? Mas a gente também perde memórias o dia inteiro, toda hora, né? O que você acha? O que você gostaria de lembrar que você sabe que você não consegue mais? Tem alguma coisa que te ocorre assim? Putz, tem esse episódio da minha vida, tem essa cena, essa época, que eu tenho memórias tão fraquinhas, mas eu queria ter memórias um pouquinho melhores. Eu perdi o meu pai em 2019, então eu acho que tudo que envolve um pouco
ele, assim, na minha vida, na minha infância, seria algo que eu gostaria de ter lembranças mais vivas, assim. Porque, né, quando a gente é criança, a gente acaba esquecendo muita coisa da nossa vida. Eu sinto que eu era mais próxima dele quando eu era mais nova, pela questão de os pais estarem mais perto, cuidando e tudo mais, e a gente vai crescendo, escola, acaba ficando mais tempo com os amigos, enfim. Então, eu acho que relembrar qualquer memória, assim, que eu tive com ele, assim, pra mim, seria algo muito bom, porque eu acho que é o que me faz não esquecer dele, não esquecer, mas, enfim, o que me faz ter ele presente na minha vida são esses momentos que eu tenho memórias com ele. E acho muito legal também quando outras pessoas, seja da minha família ou algum amigo dele, falam assim, nossa, seu pai adorava isso, seu pai era muito a cara dele isso. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa disso, me traz uma alegria, assim, como se ele ainda estivesse vivo, assim, na cabeça, não só de quem era da família, mas de outras pessoas, e mostrar como ele foi uma pessoa que marcou também, né, outras pessoas. Então, acho que todas as memórias que envolvem ele são memórias que eu gostaria de ter mais presentes, assim. É uma ótima lembrança essa sua de como as memórias que a gente tem, né, sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor são também construídas socialmente, né, por quem está junto da gente, quem fala sobre as outras pessoas, como que essas histórias vão sendo contadas e recontadas, né? Muito legal. Obrigado também por você contar um pouco desse aspecto da sua história, compartilhar essas questões da sua família, como a Lohane falou, como eu falei, né? E como isso está presente para você também. Obrigada, Maria, por conversar um pouquinho com a gente sobre as crônicas e dividir um pouco mais sobre as suas memórias com a gente. Eu queria até completar o que a Maria falou, porque assim como ela também perdi meu pai 1 ano antes dela, 2017. E eu acho que muito do luto é isso, né? Você conservar essas memórias, porque quando a pessoa se vai, as memórias ficam, né? Então, lembrar da pessoa que foi é uma das coisas que conforta e dói ao mesmo tempo. Conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando e tentando reverter essas lembranças para um sentimento bom, né? Um sentimento de nostalgia boa. E uma das coisas também que mais assusta do luto é o tempo vai passando e você começa a esquecer um pouco, né? E aí você fica, nossa, será que eu lembro da voz dessa pessoa? Será que eu lembro do perfume dessa pessoa? Porque assim que ela falece, fica tudo muito fresco ainda. Mas com o tempo as coisas vão se perdendo, você não sabe mais o que você criou da sua cabeça, o que realmente aconteceu, né? Dependendo aí da idade que você tinha, do tempo que você passou com o ente querido, com o amigo, enfim. Então é uma dimensão bem interessante mesmo da gente ter, e um aspecto da memória que é positivo e doloroso ao mesmo tempo, assim como eu acredito que todos os aspectos da vida, né? Então, obrigada, Maria e Rafael, por terem trazido essa dimensão bem pessoal, né, familiar pra gente. E agora, a gente vai viajar também para outras memórias. Memórias coletivas, políticas, que despertam sentimentos, muitas vezes, muito aflorados, né, Carol? Para começar, a gente vai lembrar, junto com a nossa apresentadora Laura Guedes, de um duro período que mal acabou, a pandemia de Covid-19. Dia 5 de maio de 2023. É uma sexta-feira. Anoto as tarefas do último dia útil da semana na minha agenda, quando meu olhar se desvia para a luz do celular. Era um alerta de notificação. Vejo que é de um veículo de comunicação e paro para ler a notícia. A Organização Mundial da Saúde declara o fim da emergência global de Covid. Aquelas palavras misturadas em uma frase me atingem em cheio, como se fossem milhões de chaves e senhas desbloqueando memórias cultivadas por 3 anos. Lembro de quando os primeiros casos da doença apareceram na China, do outro lado do mundo. Não vai chegar aqui não, diziam. E eu acreditei, nós acreditamos. Por desconhecimento ou por muita vontade de acreditar. Mas os casos foram chegando e ficando cada vez mais perto. Na brincadeira de criança de achar um brinquedo escondido, onde fica mais quente quando o competidor se aproxima do esconderijo, o vírus já havia abandonado o frio há muito tempo. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia. Me recordo do medo de não saber nem do que ter medo de perder as pessoas que eu amava e a sensação de não poder fazer nada para protegê-las. 1 segundo de descuido seria o suficiente. O Brasil registrou um recorde na contagem diária de casos de Covid-19. Fecha a porta, estoca o álcool, compra máscara. Não dessa, dá outra, a mais forte. Coloca logo 2. Ir até a esquina ficou tão perigoso quanto apostar corrida em um campo minado. Lembro das noites que chorei,
da falta de esperança, de não conseguir imaginar um mundo como o de antes. Comecei toda a minha vida adulta trancada no meu quarto. Passei no vestibular, tive meu ano de calor na faculdade e consegui o primeiro emprego sem dar um passo para fora de casa. A gente ia equilibrando as pequenas alegrias e o resto de sanidade com as imagens das covas dos 4.000 mortos por dia. Minha memória também guardou outro sentimento desse período: a raiva. A revolta, a incredulidade de ligar a televisão e escutar falas cruéis de autoridades, menosprezando as mortes, as perdas e todos os esforços dos corajosos cientistas e profissionais de saúde que lutavam contra um inimigo invisível. Um caixão lacrado não é o destino de todo mundo, não quando existe um líquido capaz de prevenir a contaminação. Existia, mas não tinha. Lembro do alívio quando, enfim, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil. A próxima seria minha avó, idosa e cheia de comorbidades. Mas não deu tempo. Por uma semana. Ela partiu junto com outras milhares de pessoas em abril de 2021. Sem despedida, sem chance de cair a ficha. Só memórias. Do bolo de chocolate com pedacinhos, da batata que ninguém sabia fazer igual, de todos os domingos. Acabou a pandemia, suspiros de alívio, de dor, quase sem acreditar que o dia que ilustrou os sonhos de bilhões de seres humanos por anos, enfim chegou. Mas nenhuma felicidade pode ser plena. Não esqueceremos os que não estão aqui para sentir esse alívio. Para você que sintonizou agora, este é o programa Universidade 93,7 e hoje contamos com a presença do jornalista e professor de filosofia Rafael Conkle para a segunda parte do especial Memórias. Importante o foco trazido pela sua crônica, Laura, porque eu acredito que nem sempre é fácil a gente revisitar momentos coletivamente difíceis, mas tragédias como essa não devem ser esquecidas. Com certeza, Carol. E na nossa próxima matéria, o Matheus Nistal nos leva a questionar justamente isso, né? A construção da memória histórica. Alguns professores dizem que todo momento é história. Todas as decisões e posicionamentos que você toma são importantes no grande fluxo da história. Que a memória que você tem do dia que foi na padaria comprar pão é tão relevante quanto um histórico dia de batalha em uma guerra. Não é a intenção desta crônica negar a história ou relevância de ninguém, mas algumas coisas podem ser ditas. De nada adianta desempenhar ótimos momentos cotidianos e, no momento decisivo, na encruzilhada da história, ir para o lado errado. Passar pela hipocrisia de ser um bom pai, uma boa irmã, uma boa amiga, uma ótima namorada, doar cesta básica no Natal, respeitar o assento do idoso. E tomar posições políticas que vão radicalmente contra tudo isso. Meu tio pode ser ótimo para mim e péssimo para a humanidade. Nesse caso, como eu vou lembrar dele? Como o senhor gentil, que sempre me apoiou e demonstrou carinho? Ou o personagem cheio de ódio, que achava que bandido bom é bandido morto? Já parou para pensar por tudo que nós temos passado nesses últimos tempos? Tenho certeza que sim, mas mesmo assim, vou repetir. Uma guerra com interesses diretos das duas maiores potências nucleares do mundo. Uma pandemia que matou centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Um governo que não nos deixava respirar com tanto desprezo que sentia pelo próprio povo. É ministro do Meio Ambiente madeireiro, ministro da Saúde curandeiro, ministro da Justiça juiz ladrão, ministro da Economia tão genocida quanto sua equipe. Foram desestabilidades políticas diárias. Carestia com armas liberadas. E se você for pensar bem, mesmo antes disso, golpe de Estado, crises econômicas, éticas, planos monetários mal resolvidos, hiperinflação, ditadura militar, tortura e censura, tudo isso passou pelas nossas histórias, das nossas famílias. Quais são as memórias que guardamos desses tsunamis históricos?
Quão desastrosos podem ser os nossos posicionamentos? Como entender as ações políticas de pessoas normais em contextos sociais extremos? Como essas coisas todas se relacionam? A história faz o personagem ou o personagem faz a história? Ou os dois? Meu tio é assim pela sociedade em que vivemos? Ou a sociedade em que vivemos é assim por causa do meu tio? Realmente é muito importante pensar como a história é vista de formas diferentes por cada indivíduo, ao mesmo tempo que ela impacta a vida de todos, né? E, Rafael, a gente queria te ouvir mais sobre o que você pensa dessas crônicas e relatos que acabamos de ouvir. Acho que as duas crônicas mostram como a pandemia é um momento histórico ainda muito presente, né? E ela tem uma coisa que é até um pouco fascinante, assim, do que foi essa experiência, que foi um tipo de experiência coletiva global, talvez sem precedentes na história recente, né? Isso aconteceu em todo o mundo e a gente tem a capacidade hoje de saber como isso estava acontecendo em diferentes regiões do mundo, né? Diferente, por exemplo, de outros surtos pandêmicos que aconteceram, que a capacidade de registro deles era muito menor e de transmissão imediata de informação. A gente sabia o que estava acontecendo instantaneamente do outro lado do mundo ou em outras cidades, enfim, em tempo real. É engraçado porque existe uma memória coletiva de um mesmo evento que toda a humanidade viveu. Quando estava rolando a pandemia, eu ficava pensando, cara, que será que teve um impacto global tão grande assim? Aí eu lembrava, por exemplo, do 11 de setembro, que foi um negócio chocante e tal. Eu estava, acho que na 8ª série quando aconteceu. Então já tinha condição de sacar o que era aquilo e que aquilo até poderia aparecer numa prova de atualidades, né? Era uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos. Estava acontecendo ali, envolvendo aquelas pessoas e os países que foram, onde supostamente estariam abrigados os terroristas. Agora, a pandemia foi uma coisa que todo mundo tem uma história pessoal para contar. Então, se você viajar para qualquer lugar do mundo, por mais distante culturalmente que você seja dessas outras pessoas, você vai poder falar como é que foi a pandemia para você. E aí alguma coisa parecida, diferente, alguma coisa vai aparecer se tem uma história em comum para contar, né? Existe essa memória coletiva assustadora. Todas as pessoas praticamente viveram nesses 2-3 anos. Além disso, né, por ser essa experiência coletiva e com capacidades técnicas da gente registrar isso de maneiras muito diferentes, surgiram formas de registro dessa época também muito interessantes, que estavam rolando ali na época, né? Que permitiam a gente ter acesso a como é que é a pandemia para outra pessoa agora. Então, diários de confinamento de pessoas na China, ou outra experiência que eu vi, compositores que foram fazendo álbuns sobre o que era compor uma música naquela época. Ou experiências como as lives de alguns artistas que a gente viu que começaram a congregar pessoas e a criar espaços que hoje já não tem mais aquele mesmo sentido, aquele mesmo significado, né? As formas de registrar esse momento foram muito, muito curiosas e talvez daqui a alguns anos a gente esperamos não passar por uma situação como essa de novo, mas vai ser interessante recuperar o que foi o registro da pandemia e que foi marcado por experiências assim. Que tipos de registros foram esses e que eles evocavam sobre essa época, né? Como a crônica do Mateus fala, puxa, não teve como dissociar a pandemia do momento político, né? Muito da memória da pandemia é também não a memória só de uma doença, mas de como ela foi administrada politicamente. E ela se tornou parte de como que você percebe, de novo, uma pessoa próxima, né? Um tio, né? Isso é parte também de como as memórias desse momento se constituíram. Não tem também como deixar de falar do esquecimento, né? Desse tipo de coisa. Quando será que a gente vai começar a esquecer a pandemia e sentir que ela ficou para trás? Que isso aconteceu, mas não é mais uma coisa que faça tão parte assim como eu vejo o mundo, de como eu encaro as coisas. E a gente tem no Brasil uma tendência particular, talvez, de esquecer catástrofes, né? A pandemia é uma dentre tantas, né? Se a gente for recuperar catástrofes recentes, né? Só catástrofes ambientais, sociais, enfim. Mas é curioso como eventos extremamente marcantes se tornam rapidamente esquecidos. Eu lembro na época da pandemia que
eu pensava, cara, essa catástrofe, ela tá moldando o nosso jeito de ver o mundo. E tantas outras que acontecem parece que são muito mais fugazes, né? Elas somem um pouco da nossa percepção, somem das nossas memórias. Na época que elas aconteceram, elas foram marcantes, mas que rastro que elas deixaram? E como é que elas informaram depois o jeito da gente ver o mundo? A memória de catástrofes muitas vezes se dilui, né? E a gente esquece que eventos absolutamente destrutivos aconteceram até que aconteça o seguinte. Um pouco isso que me ocorre pensando. Nem sempre esses registros são muito óbvios, né? E eu me lembro de ter visto numa exposição na última Bienal, última ou penúltima, aqui em São Paulo, que era uma pedra que vinha do Museu Nacional, que foi destruído num incêndio. E aí você olhava, era uma pedra que parecia um cristal leitoso, assim, com a base bem alaranjada, meio cítrico, assim, meio cor de âmbar, assim, cor de mel. E aí você olhava, é uma pedra bonita, parece essas pedras decorativas que vendem em alguns postos de beira de estrada, sabe? E aí você lia uma pequena história da pedra que dizia assim, isso aqui é um tipo de quartzo, e ele é uma peça, ele só está com essa cor porque ele é uma das peças que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional. Isso aqui originalmente é uma ametista, que é uma pedra que tem tons de roxo e lilás, talvez, alguma coisa assim. Mas ela é um cristal arroxeado. Quando ele é submetido a temperaturas muito altas, não vou me lembrar agora exatamente quanto, ele se transforma e ele vira essa espécie de quartzo amarelado. E aí, se você pega uma pedra como essa, é um sinal de que ela passou por um processo de calor muito intenso. E aí aquilo estava em exposição. Aquele pedaço de pedra, aquele pedaço de cristal, carregava a memória dessa destruição, de uma maneira muito pouco óbvia. E você só sabe disso porque alguém resgatou aquela pedra de lá e contou a história que ela carrega, né? E agora ela era um novo objeto. Ela se tornou uma coisa nova, porque ela carrega a memória da sua própria destruição e de tudo que estava ao redor dela. E eu fiquei fascinado quando eu vi essa pedra, porque ela simboliza muito o que foi a destruição do museu, né? Ela carrega nela mesma essa transformação, apesar de que ela sobreviveu, mas muito do museu não. Então, acho que tudo isso para dizer como esses registros da memória, da destruição, eles podem aparecer em objetos muito particulares, assim, e precisa de alguém que resgate isso e conte essas histórias, né? Então, isso é uma coisa que me fascina muito. Como descobrir, como redescobrir a memória das coisas destruídas, né? Bacana. Bom, a gente está chegando ao final de mais um episódio do programa Universidade 93,7. Rafael, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece muito por todos os comentários feitos. Muito obrigada, Laura, por estar aqui comigo. Obrigada, Maria, por ser nossa repórter. O programa de hoje teve apresentação de Carolina Monte e Laura Guedes. E o roteiro é de Laura Guedes, Carolina Monte. As crônicas são de Elohane Moreira, Maria Carolina Milaré, Matheus Nistal, Renato Brock, Carolina Monte e Laura Guedes. A coordenação é de Renato Brock e a produção é de Maria Carolina Milaré. A edição desse episódio foi feita por Matheus Nistal. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência e um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.